Fala aí pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E hoje trago o segundo episódio do quadro das pessoas que falam mal e duvidam do Flamengo e que depois se arrependem ou passam vergonha. Então já sabe, né? Deixa o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal e a sua sugestão nos comentários para vídeos futuros. Em 2014, o Flamengo teve uma temporada cheia de altos e baixos, com o ano começando com a conquista do Campeonato Carioca sobre o Vasco, mas em contrapartida, na Taça Libertadores, o clube foi mais uma vez eliminado na fase de grupos. No Campeonato Brasileiro, o time começou mal, figurando na zona de rebaixamento nas primeiras rodadas, tendo permanecido na vice-lanterna durante a pausa para a Copa do Mundo, e os maus resultados culminaram com a demissão de Jaime de Almeida. Além disso, uma pequena reformulação no elenco foi feita, com a saída e chegada de jogadores, e um dos jogadores que deixou o Flamengo foi o meio-campo Carlos Eduardo, contratado com alto salário em 2013, mas que nunca justificou o tamanho investimento dentro de campo. Alguns dias após deixar a Gávea, o jogador deu uma entrevista, e nela ele revelou que do jeito que é as coisas no Flamengo, essa pressão absurda que todo jogador recebe ao atuar pelo clube, no futuro próximo ninguém mais gostaria de vestir a camisa rubro-negra. Pois bem, com o passar dos anos, o Flamengo foi se reestruturando cada vez mais, e a partir de 2015, reforços de maior impacto foram sendo contratados, e atualmente, em 2020, o Mengão é o time a ser batido no Brasil e na América do Sul. Além disso, consagrados e renomados jogadores já demonstraram interesse em atuar pelo mais querido, enquanto que Carlos Eduardo vive no ostracismo, perambulando de time em time sem nunca se firmar. O ano era 2016, e o Flamengo concentrava suas forças na disputa do Campeonato Brasileiro, onde brigava ponto a ponto pela liderança com o Palmeiras. Paralelo à disputa do campeonato, o Mengão estava disputando também a Copa Sul-Americana, e a estreia foi contra o Figueirense na segunda fase. O jogo de ida em Florianópolis terminou com uma ótima vitória dos donos da casa por 4-2, com direito a 3 gols do indigesto Rafael Moura, só que tem um detalhe, o Flamengo mandou a campo um time misto. No dia seguinte, a repercussão nos programas esportivos era sobre a péssima atuação do rubro-negro, com muitos não acreditando numa virada na partida de volta, onde teve até jornalista fazendo aposta, prometendo se vestir de Pikachu caso o Flamengo conseguisse reverter o prejuízo e avançar de fase. Uma semana depois aconteceu a partida de volta, que foi disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, e foi o Figueirense quem inaugurou o marcador, obrigando o Flamengo a fazer 3 gols se quisesse avançar de fase. Com golaços de Everton, Jorge e Fernandinho, o Flamengo conseguiu o que parecia difícil, e por conta dos 2 gols marcados em Florianópolis, o rubro-negro avançou de fase. No outro dia, o dito cujo que prometeu se vestir de Pikachu caso o Flamengo avançasse, foi homem de palavra e cumpriu com a promessa. Faz o seguinte, vamos todo mundo caçar Pokémon, vamos caçar Pokémon, vem. Eu não sei mexer com esse negócio. Onde é que você meteu? Achei o Pokémon! Pura aí, cara. Não tá aparecendo! Vem pra luz! Eu achei o Pokémon! Que ridículo, velho! Ô, Flávio Gomes, ontem você cravou, Flamengo, você e o cidadão aqui, né, o Pascoal. E o Mário Sérgio também. O Mário não veio. Você cravou, Flamengo não classifica e tal. Aí fez 1x0, você no nosso grupo, nós temos um grupo de WhatsApp. Fez 1x0. Aqui no Fox Sports. Ele 1x0, ele falou chupa, beija, chupa, não sei o quê. Ele O mandou. que você tem a dizer, Pikachu? É, Flavinho. Pikachu! É tudo que eu tenho a dizer hoje. O meia-atacante Everton Cardoso vestiu a camisa do Flamengo em 2 ocasiões. A primeira entre 2008 e 2009, quando foi campeão carioca e do Campeonato Brasileiro, e a segunda passagem entre 2014 e abril de 2018, quando venceu 2 estaduais. Everton até que era querido pela torcida, recebendo o apelido de Motorzinho, mas em 2018, o jogador, que tinha contrato até o fim de 2019, pediu para deixar o clube após uma proposta do São Paulo. E como o tricolor havia depositado o valor da multa, o Flamengo, que até que tentou segurar o jogador, nada pôde fazer. Em sua apresentação, Everton declarou que estava indo para um clube que brigaria por títulos, deixando a entender que no Flamengo ele não estava fazendo isso, já que na época o que mais se escutava de rivais e da mídia bairrista era de que o Flamengo era o clube do cheirinho.
tricolor, o jogador, assim como no mais querido, está tendo uma passagem cheia de altos e baixos, e até o presente momento não conquistou sequer um título de torneio amistoso, enquanto que o Flamengo vem sendo o bicho-papão do futebol brasileiro. Em abril de 2018, após o Cruzeiro anunciar a contratação de Pedro Rocha, o dirigente do clube, Itair Machado, entrou ao vivo no programa Fox Sports Rádio. E durante a entrevista, foram várias as vezes em que os membros do programa elogiaram o trabalho de Itair. O jornalista Fábio Sormani chegou a dizer que o dirigente havia dado um chapéu no Flamengo, com a venda milionária de Arrascaeta e a contratação de Rodriguinho como peça de reposição, alegando que Rodriguinho era mais jogador e com o dinheiro que sobrou, havia melhorado ainda mais o plantel cruzeirense. O Itair, é o Fábio Sormani, prazer falar com você, boa tarde. Você disse uma vez que a venda do Arrascaeta ia possibilitar o Cruzeiro se reforçar, e isso está acontecendo. E eu tenho dito aqui nos canais Fox Sports, para mim o Cruzeiro tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Para mim tem. E acho até que você deu um chapéu legal em cima do Flamengo. Você conseguiu vender o Arrascaeta por um dinheiro e com esse dinheiro você melhorou ainda mais o Cruzeiro. Porque o Rodriguinho, na minha opinião, é mais jogador do que o Arrascaeta. Você quer falar sobre isso? Você considera o chapéu ainda? Considero, até porque você ainda tirando o Rodriguinho, em termos de produtividade durante toda a competição, eu sabia que o Marquinhos Gabriel podia nos dar esses números. Porque o Arrascaeta ele é muito bom jogador, ele faz gols em momentos decisivos, mas a produtividade geral anual, em alguns jogos, ele dava uma sumida do jogo. Por isso que eu achei o valor pago até muito bom. Rodriguinho até que começou bem no time mineiro, mas no meio do ano ele sofreu uma grave lesão que o deixou fora dos gramados pelo restante da temporada. No decorrer do ano, o Cruzeiro foi acumulando maus resultados, que culminaram com o inédito rebaixamento para a Série B. Já o Mengão Queridão conquistou uma tríplice coroa, vencendo o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Taça Libertadores, com o De Arrascaeta sendo fundamental em cada conquista. Em meados de 2019, o lateral esquerdo Filipe Luís informou que não renovaria o seu contrato com o Atlético de Madrid. E em meio às propostas de outros clubes da Europa e da Ásia, teve também uma do Flamengo, que é o time do coração do jogador. Foram meses de longas negociações, com o lateral pedindo tempo para decidir, prometendo dar uma resposta final após a disputa da Copa América. Na mídia esportiva, muito se falava sobre o assunto, e paralelo à negociação com Filipe Luís, o Flamengo também negociava a chegada de Pablo Mari, zagueiro espanhol que estava defendendo La Coruña. O jornalista Paulo Lima, do Fox Sports, chegou a menosprezar a possível contratação do zagueiro, dando uma opinião que não caiu muito bem nos ouvidos da torcida. Sonha com Filipe Luís e traz um zagueiro da segunda divisão do futebol espanhol. Paulinho não digeriu isso ainda. Eu tinha certeza que ele ia ter alguma pedra na mão. Alguma pedra ele ia tirar. Eu tinha certeza. Não, pelo amor de Deus. Eu tinha certeza. Se você imaginar que o Clube de Regatas Flamengo tem na sua base jogadores que respiram o ambiente do Flamengo, que tem exatamente a essência do rubro-negro da Gávea, e você vai na Espanha buscar um zagueiro que é da segunda divisão do futebol espanhol, que continuará na segunda divisão do futebol espanhol, que jogar no La Coruña, você, meu amigo. Pois bem, tanto Pablo Mari quanto Filipe Luís foram contratados, e rapidamente os dois jogadores assumiram a titularidade no time, e ao final da temporada comemoraram os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Filipe Luís continua no elenco do mais querido, enquanto o tal zagueiro da segunda divisão da Espanha recentemente foi vendido ao Arsenal por 15 milhões de euros, ou 90 milhões de reais na cotação do dia. Todo mundo viu que quando Jorge Jesus foi anunciado pelo Flamengo após a saída de Abel Braga, a mídia esportiva, que adora plantar uma crise, caiu em cima criticando, falando que o português era uma incógnita e que ele não tinha ideia de como as coisas funcionavam em nosso país. A estreia de Jesus foi logo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em jogo válido pela Copa do Brasil, e o resultado foi um empate em 1-1. Na volta, o Mengão acabou eliminado da competição na disputa de pênaltis, após novo empate em 1-1. Como era de se esperar, as críticas continuavam, e um dos comentaristas que criticou a chegada de Jesus foi o ex-técnico Muricy Ramalho, que hoje trabalha no Sport TV. Segundo ele, a contratação de JJ não foi algo planejado, e sim um oferecimento de empresário, ainda dizendo que os dirigentes brasileiros, incluindo obviamente os do Flamengo, escolhem muito mal. Bom, o resultado no decorrer da temporada todos vocês sabem.
Jesus foi e continua sendo um sucesso à frente do mais querido, e a gente espera que esse casamento não termine tão cedo, com mais e mais títulos sendo conquistados. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.